Olha, o Supremo Tribunal Federal definiu critérios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados à lista do SUS. Ninguém melhor do que o Dr. Juliano Pessoa, advogado, uma das autoridades quando a gente fala em direito médico e da saúde aqui no estado de Alagoas. Dr. Juliano, antes de mais nada, muito obrigado por nos atender e um bom dia. Bom dia, Elise. É uma satisfação mais uma vez. Esse tema, de fato, é bastante relevante, né? Algo que se discutiu durante anos aí no Poder Judiciário. E o lado positivo, pelo menos como você bem destacou, é um pouco de segurança jurídica, ao menos, de se saber qual é o caminho, por mais rígido que ele tenha se tornado, pelos critérios que são exigidos a partir de então, mas pelo menos se sabe que caminho trilhar, como você ressaltou. Esse era um caminho... Primeiro que não existia. Depois ele começou a existir a partir dos advogados que criaram as suas teses e foram em busca da satisfação da necessidade dessas pessoas, porque quem precisa do remédio sabe. E quem prescreve o remédio e com proficiência sabe de que o resultado pode acontecer. Então, para que ter um remédio para uma doença que você não acessa? O remédio é como se não tivesse, doutor. Correto, Elise. E veja, os requisitos são diversos. Um dos requisitos a serem observados será a solicitação administrativa com o indeferimento daquele pleito ou a comprovação de mora, né, exacerbada do ente público em observar, até porque muitos desses medicamentos tratam de pacientes excepcionais, né, com doenças graves, com doenças que têm lapso de tempo para iniciar tratamento. Então, naturalmente, se o Estado demora, é possível sim recorrer ao Poder Judiciário demonstrando que o Estado não está tendo a diligência necessária e a atenção necessária para poder atender aquele pedido. Além disso, aqueles critérios que já eram solicitados anteriormente, que era a impossibilidade econômica de adquirir por conta própria, né, do paciente. O relatório médico agora ele passou a ter um peso adicional, porque a evidência científica será algo extremamente relevante nesses casos. E, além disso, para você ter ideia, o Tribunal, a Suprema Corte ficou tão atenta que um dos critérios hoje para o profissional médico, no momento que ele for assistir esse paciente e for discorrer ali no seu relatório, é ele citar expressamente quais foram os tratamentos que constam na lista que aquele paciente já fez uso e foi ineficaz no seu caso. Para quê? Para que se comprove de que o que consta na lista do SUS, disponível para o paciente, não atende à sua necessidade de saúde. E aí sim você cumpriu mais um requisito para poder pleitear essa substância não incorporada no SUS. Então, veja, é um caminho mais rígido, né? A Suprema Corte teve o cuidado, inclusive, Elias, de logo em seguida a homologação do que foi assentado, ele editar uma súmula vinculante, ou seja, para obrigar todos os magistrados do país a observar o que foi decidido e trazer a eficácia para essa decisão. Bom, esse fornecimento de um medicamento que está além da lista do SUS, ele é, em regra, excepcional. Sim, esteja não incorporado, né? Ele, muitas vezes, o que acontece nesses medicamentos? Eles estão autorizados pela Anvisa, porém ainda não incorporados na listagem do SUS. Então, isso precisará ser observado. Quando você fala de valor, é importante que a gente traga aqui uma discussão longa que sempre existiu, em relação, por exemplo, à competência, né, de quem seria essa obrigação. É do Estado, é a União, quem é que tem que me assistir? Definiu-se o seguinte: o critério é objetivo do ponto de vista econômico, então, seja uma medicação que tenha um valor de 210 salários mínimos, o que equivale hoje aproximadamente a R$300 mil, esse medicamento é de competência da União. A União deve custear esse medicamento. E aí isso interfere naturalmente na propositura da ação, porque é interessante que você busque a Justiça Federal, né? Ela que tem a competência para julgar. O benefício para o Estado, especialmente num Estado como o nosso, né, no Nordeste, que tem várias limitações do ponto de vista de recurso, a vantagem é que o Estado poderá hoje requisitar
esse reembolso, esse ressarcimento da União no próprio processo, inclusive, processo a processo. Antes existiam ações diversas, judiciais, inclusive, entre os entes, né, para que o Estado pudesse ser ressarcido de uma despesa que não era de sua competência. A União teria que arcar, não arcou, porque não se consegue, dentro de um processo judicial, bloquear nada da União, né? Se bloqueava do Estado, o Estado arcava compulsoriamente com aquela despesa e não tinha prazo para ser ressarcido, né? Se solicitava, ia para o Poder Judiciário muitas vezes e a discussão era ampla. Hoje não, também foi de forma muito pertinente analisado isso nesta homologação feita, neste acordo do Supremo Tribunal Federal, e agora o Estado, pelo menos em tese, terá um ressarcimento de forma mais retilínea, de forma mais organizada. E isso é interessante para os cofres aqui da nossa Secretaria, né, Estadual de Saúde, porque é quem assiste as pessoas. Agora, doutor Juliano, o autor da ação, o paciente, aquele que necessita do remédio, ele também tem que comprovar a sua incapacidade financeira de adquirir o medicamento? Sim, é um dos requisitos, ele demonstrar que ele não tem condição de arcar com o custo daqueles medicamentos. E vale trazer aqui de forma bem clara, Elias, esses requisitos que nós mencionamos aqui, alguns, são cumulativos. Então, não é somente você ter um critério ali, um requisito atendido. Todos esses requisitos precisam ser atendidos antes da propositura da ação. Então, é muito importante, eu diria que os pacientes, a partir de agora, sejam pelas suas associações, que muitas vezes existem, seja pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou por um advogado especialista e particular, que ele esteja assessorado, bem como também o médico, o profissional médico, o médico assistente desse paciente, dedique uma atenção maior a este caso, para que ele possa, de fato, munir o paciente de toda a documentação necessária, não só do ponto de vista de relatório médico, bem como das questões envolvendo a sua patologia, exames, tudo que puder ajudar aquele paciente naquele pleito, e os profissionais ligados à área jurídica, organizando todo esse passo a passo que o paciente precisa seguir no momento da propositura da ação, para que ele não tenha, infelizmente, a notícia, né, de que ele propôs a demanda judicial, mas não atendeu os requisitos, e obrigatoriamente o magistrado precisará estar atento a esses requisitos por meio de súmula vinculante e pode indeferir de pronto ou retardar o processo, né, intimando a parte para que ele emenda inicial, enfim, e por aí vai. Uma situação bem complexa. É importante destacar que o remédio precisa não estar na lista do SUS, mas ele precisa ter um reconhecimento da sua eficácia pela Anvisa, ou não? Sim. O registro da Anvisa precisa existir, ou, a depender da excepcionalidade do caso, Elisa, é aquela coisa, esse rigor, muitas vezes, quando a gente passa a informação, traz um certo desespero para as pessoas que são, muitas vezes, classificadas com doenças raras, ultra-raras, etc. A exceção da exceção, no direito, ela sempre terá espaço. Mas isso será uma tese construída para aquele caso concreto. Então, assim, pode haver alguma excepcionalidade? Sim, mas, de fato, será uma exceção. É isto que precisa estar claro. Hoje criou-se toda uma sistemática para se direcionar como é que se solicita esse tipo de medicamento. Se o seu caso não se enquadra 100%, aí é que precisa dedicar, de fato, atenção, estudo, técnica jurídica para poder abordar este caso junto ao Poder Judiciário. Se não, a probabilidade de negativa é altíssima, porque hoje os requisitos são estes. Tem que ter registro na Anvisa, não está incorporado no SUS, e o paciente tem que atender todos os requisitos cumulativamente. Agora, doutor Juliano, me vem aqui a preocupação, porque o ato inicial ele é administrativo, né? Ele é junto à sua operadora de plano de saúde, junto ao Estado, ao município, enfim, a quem você tem essa relação inicial. A partir da negativa é que a gente está numa discussão aí um pouco mais adiante. Mas tem um prazo para essa resposta administrativa inicial? Isso foi discutido também, porque quem precisa do medicamento tem pressa. Sim, é como nós falamos, existem patologias que são, de fato, extremamente agressivas. Então, assim, existem drogas que têm excepcionalidade de tempo.
o Estado precisa ser diligente nessa resposta. Se está demorando mais do que o paciente necessita, Elias, aí sim você recorre ao judiciário demonstrando aquela morosidade e a necessidade de que o Estado deveria ter sido ágil na sua resposta. Se ele não foi, isso pode trazer um prejuízo irreparável àquele paciente. Demonstrou-se isso, acredito que pode haver uma relativização deste critério em especial. Mas a regra é que se peça realmente para poder o Estado manifestar se dispõe ou não na listagem. E, geralmente essa não incorporação já é conhecida, né? Então não há porquê se ter qualquer tipo de demora na resposta de um medicamento que já se sabe que não consta ainda na lista. Bom, o peso recai agora e fortemente sobre o relatório médico. Sim. O que é que a gente pode deixar aqui para os médicos que estão nos ouvindo, são muitos, doutor Juliano? Olha, eu diria, infelizmente, assim, a gente sabe que a dinâmica da atividade médica é bastante exaustiva em alguns casos, né? Tem profissionais que são dedicados à cirurgia, passam horas operando e por aí vai. Cada um tem a sua dinâmica. Mas é importante, eu diria, que o médico dedique um pouco mais de tempo a essas questões formais, Elias, porque não é fácil, a partir do momento dessa alteração, você pleitear esse tipo de medicamento e acessar de forma tranquila. O médico precisará dedicar tempo, atenção e trazer minúcias no seu relatório. Não só dizer da indicação daquela medicação por conta de patologia A, B ou C, bem como trazer, como nós dissemos, que é pré-requisito legal hoje, que ele diga quais medicamentos da lista o paciente já fez uso e por que foram ineficazes. Além disso, ele precisa trazer quais são os benefícios que o paciente terá de acordo com as evidências científicas, caso ele use aquela droga que está sendo prescrita. Se ele não usar, quais os prejuízos? Isso precisa estar claro. Vale destacar aqui que o juiz é leigo, mas hoje os juízes e desembargadores são assessorados tecnicamente pelo NATJUS. NATJUS é técnico, é composto por médico. O médico irá olhar de forma técnico-científica. Então, o médico assistente ele tem um papel importantíssimo de trazer essa fundamentação, respaldando a sua própria prescrição, porque isso é critério hoje para poder você pleitear esse tipo de droga. Já era um pensamento do NATJUS Aquino, que deixava claro, olha, você precisa dizer por que você está pedindo. O que é que acontece se, por exemplo, o remédio não chegar a tempo? Quais são as implicações de não tomar esse remédio? E, claro, quais são as implicações também, os reflexos da administração desse remédio junto ao paciente naquela patologia. Isso precisa ficar claro, porque esse será o elemento decisivo para a concessão ou não do pedido que está sendo feito, né? E deixar claro da necessidade de robustecer a Anvisa, porque tem muito remédio na fila por lá para constar na lista do SUS. Ou que, pelo menos, para ter o reconhecimento da própria Anvisa, que já é um grande caminho andado até a lista do SUS. Então, a Anvisa precisa crescer para ser mais rápida, para ser mais eficaz. Doutor Juliano, essa foi uma conversa inicial, né? Esse tema é bastante complexo. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Elisa, foi uma satisfação, estarei sempre à disposição. Nossa conversa aqui foi com Juliano Pessoa, advogado, especializado em Direito Médico e da Saúde.